Olá pessoal que está assistindo, espero que você esteja tendo um ótimo desaniversário e hoje eu vou falar sobre alguns livros infantis que eu li ultimamente aqui no canal, que é A Coelhinha Medrosa, A Gatinha Branca, A História da Boi Guaçu, do Valmir Ayala, Moça Lua, também do Valmir Ayala, e A História do Milho, também do Valmir Ayala. Esses livros eu comprei numa promoção numa livraria que tem aqui perto, e eu resolvi ler eles todos assim em um dia, já que eles são textos bem curtos e assim permeados por grandes ilustrações. Então são histórias realmente assim para crianças, alguns mais do que outros, né, pelo que eu percebi. Mas por exemplo, esse aqui, A Gatinha Branca, e esse A Coelhinha Medrosa são histórias assim bem infantis, sabe, histórias assim. Acho que mais A Coelhinha Medrosa é mais para criação de valores para as crianças. Agora, por exemplo, esse da Boi Guaçu, o da Moça Lua e o do Milho já são lendas indígenas do sul aqui do Brasil. Então esses aqui já tem um teor mais sério. Apesar de ter uma coisa meio lúdica, fantasiosa, isso aqui já é mais assim, adulto, eu diria. Até porque a linguagem deles é um pouco mais complicada. E ele tem visões mais poéticas, assim, e não tem no final grandes frases formadoras de caráter, nem nenhum teor desse tipo. Esses aqui são mais adultos, mas também tem esse teor infantil por ser mais fantasioso. E esses aqui são mais de criança mesmo. Eu acho que por isso que eu não gostei tanto desses. Esse aqui da Gatinha Branca, ele é um reconto feito de uma lenda que já existe, que eu ainda não li a original, né, de tanto ranço que eu fiquei dessa daqui. Porque essa daqui, gente, ela é muito ruim. Essa história aqui da Gatinha Branca, eu não sei se é o reconto mesmo, ou se ela originalmente é ruim, mas ela fala sobre um rei que precisa nomear um dos filhos para ser o próximo rei, né? Já que ele está doente, está morrendo. E aí esses meninos começam a fazer várias coisas para provar a esse pai que eles realmente merecem ser reis. E no final, um rei, no caso um menino, vira rei lá e ele casa com a Gatinha Branca, que vira uma princesa. E assim, gente, não é nem que a história em si ela seja péssima, é uma história normal para criança. Só que a edição desse livro aqui, ela é muito ruim. Gente, essa primeira parte aqui, deixa eu ver, esse primeiro parágrafozinho aqui, eu vou até ler para você ver que não faz sentido nenhum. Olha, era uma vez um bom rei que tinha 3 filhos jovens e cansado se sentia sem saber qual dos 3 filhos seria um bom rei do reino. Não tem uma vírgula aqui, gente. E isso acontece em diversas outras passagens desse livro. Além da escrita não ser lá essas coisas, as ilustrações, elas frequentemente estão em desacordo com o texto. Então, por exemplo, uma coisa que está falando aqui não bate com a ilustração que está em cima, e a ilustração só vem aparecer 1 a 2 páginas depois. Então assim, gente, quem fez esse livro aqui, essa ediçãozinha, não tem a mínima noção. A pessoa estava drogada. E teve uma coisa aqui no final que eu não entendi até eu ir pesquisar, que termina assim: e entrou pelo pé do pato, saiu pelo pé do pinto. 1, 2, 3, mais um são 4. Quem quiser me conte 5. Eu fiquei, que porra é essa? Aí depois eu fui pesquisar e vi que isso é uma expressão usada em muitas histórias infantis, como tipo eu não sei, tipo uma piada final, uma moral da história. Enfim, tem uma explicação para isso, mas eu também não entendi a explicação. Enfim, gente, aí esse A Coelhinha Branca é uma história bem bobinha. É sobre uma coelha que tem medo e aí depois ela descobre que ela não precisa mais ter medo porque ela é corajosa. Aí tem umas ilustraçõezinhas bem bonitinhas. Esse livro aqui, ele valeu mais pra mim pelas ilustrações, porque eu adoro essas ilustrações assim meio vintage, com esse traço mais fofinho, que me remete muito às animações da Disney. Esse aqui, ele é bonzinho, mas ele é fraco, ele só serve mesmo pelas ilustrações. Aí tem a história da Boi Guaçu, que é uma história muito bonita, né? Fala sobre uma cobra que se alimentava da luz nos olhos das vítimas. Aí no final a cobra acaba virando luz, sabe? É muito bonitinha essa história. Assim, dessas 3 aqui do Valmir Ayala, ela deve ter sido a que eu menos gostei. Porque essa aqui, a Moça Lua, ela é a minha preferida. Ela é muito bonita, a lenda dela. A lenda, os personagens são índios, ela é uma lenda indígena com os índios sendo personagens. E as ilustrações dela são muito bonitas, assim, ó. E ela é a história assim que mais tocou assim o meu coração, a história que eu li
E eu pensei, se eu fosse criança, acho que essa aqui era a história que mais teria me divertido e me encantado. Essa aqui da Moça Lua é muito boa. Já a da Boi Guaçu, ela é uma história muito agridoce, sabe? Ela tem umas cenas, se é que eu posso dizer cenas assim um pouco pesadas, eu acho, para criança, de morte mesmo. Tem a morte de um beija-flor, tem a própria morte da Boi Guaçu, que é muito triste. Então assim, gente, essa daqui eu acho que é mais para você ter como lenda, assim, para você, como é, aumentar o seu vocabulário de lenda e de folclore brasileiro. Porque para ler para uma criança, eu não sei se ela vai se divertir muito com a Boi Guaçu, já que o final é bem agridoce e é um pouco estranho. E a última história que eu queria comentar aqui é essa história do milho, também do Valmir Ayala, que é uma história que fala sobre como o milho surgiu lá entre esses índios pela ótica deles. Então é uma história muito bonitinha, muito interessante, sobre índios que precisam lutar, né? Dois precisam lutar um com o outro para trazer a vida de volta à terra, porque o sol está ameaçando eles de vir queimar tudo. Então assim, é bem interessante essa história. Ela é bem inofensiva, assim, não tem grandes cenas assim marcantes, mas ela é bonitinha. No final tem uma ilustração muito fofinha de um índio com milho, que eu achei muito bonita. Mas uma coisa que eu não gostei muito nessa história é que a grande motivação por trás da história, por trás desse conflito dos dois índios que levam o surgimento do milho, é uma coisa muito cristã. E aí eu fiquei me perguntando se esses índios realmente tinham essas crenças cristãs, né, esses índios do sul, ou se é uma visão do autor e tal, porque a gente sabe que os índios têm suas próprias lendas, seus próprios deuses da natureza. Aqui no livro eles ficaram meio tipo católicos vivendo no meio do mato, o que eu achei um pouco estranho. Mas enfim, gente, é bom também esse daqui. A história da Boi Guaçu, ela é uma história um pouco mais adulta, mesmo estando vestida de história infantil. A da Moça Lua é a melhor, na minha opinião, muito, muito, muito bonitinha, a Moça Lua. A Coelhinha Medrosa é bem infantil, mas as ilustrações são lindas. E a Gatinha Branca, eu acho melhor você ler o conto original, mesmo eu não tendo certeza se o conto é muito melhor do que isso aqui, porque isso aqui, gente, é qualquer coisa. Não leiam, não. Enfim, gente, esses são os livrinhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que continuem tendo um ótimo, incrível aniversário. E, até o próximo vídeo.